Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à TV Web Manaim. Estamos começando a nova temporada do programa Conversas Bíblicas, novo cenário, uma nova etapa deste trabalho maravilhoso, mas uma coisa não mudou, é a palavra do Senhor, é a conversa à luz da palavra de Deus. Portanto, a partir de hoje, nós estaremos novamente trazendo novos temas aqui, temas inclusive que são frutos da sua participação, você que tem interagido conosco, sempre sugerindo temas, sempre conversando conosco, e nós estamos trazendo esses temas aqui para que possamos, juntamente aos pastores, falar um pouco daquilo que é a nossa vivência, falar um pouco da palavra do Senhor e juntos aprendermos mais do Senhor. O nosso convidado hoje, pela primeira vez aqui na TV Web, é o pastor Jordilton Braga, que eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à TV Web Manaim. A paz do Senhor, pastor Wallace, uma alegria, quero manifestar isso aqui, participar desse programa. Espero contribuir um pouco da nossa experiência em relação ao tema proposto. Quero também saudar aos nossos internautas com a paz do Senhor. Pastor Jordilton, nós vamos trazer aqui um assunto hoje muito importante, porque é inclusive um assunto que foi sugerido por alguns pastores, que é o preparo de uma mensagem. E nós vamos trabalhar hoje este assunto aqui e temos a certeza de que isso trará um grande benefício para todos nós, como obreiros da casa do Senhor. Nós vamos utilizar o texto da Palavra de Deus para iniciarmos o Conversas Bíblicas, como sempre nós fazemos aqui. E foi um conselho do experiente pastor Paulo para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta enviada a ele, quando ele diz assim no capítulo 2, no verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A mensagem, essencialmente, precisa que o obreiro tenha o conhecimento da palavra da verdade, não é isso? Exatamente, Wallace. Conhecer a palavra é fundamental. E no que diz respeito à mensagem, à pregação propriamente dita, manejar bem a palavra da verdade não significa falar muito. Então eu já gostaria de iniciar, inclusive, dizendo que, definindo mensagem. Mensagem é um recado. Então não é o falar muito. Você não precisa falar 30 minutos para entregar uma mensagem. Você pode falar 5 minutos e a sua mensagem ser perfeitamente compreendida. É um recado de Deus ao coração do necessitado. A mensagem é um recado. Quais seriam as definições de uma mensagem? Na hora de se preparar uma mensagem, na hora que o obreiro vai preparar uma mensagem, ele está com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Quais seriam estas definições? Pastor Wallace, a grande dificuldade, às vezes, na preparação de uma mensagem está em onde começar. Por onde eu começo a mensagem? Por onde eu começo o preparo da mensagem? E as pessoas, às vezes, se atrapalham nisso. A primeira coisa a se entender quando você vai pregar uma mensagem é você ter claro qual é o objetivo, qual é o recado que você quer dar, onde você quer chegar. Porque se você não tiver o objetivo definido, qualquer caminho segue. Você vai passear pela Bíblia e não vai entregar o recado. Então qual é o objetivo? Qual é o recado que eu quero dar? Então, o que o Espírito Santo está querendo para a igreja naquele momento? Qual é a necessidade do povo de Deus naquele momento? Então, a partir da definição desse objetivo, você já dá um grande passo para conseguir entregar um recado de Deus. E aí a gente pode fazer aqui até uma separação, porque nós temos o pastor que essencialmente foi levantado para o ministério da palavra, ele foi chamado para o ministério da palavra e ele conhece a realidade do rebanho. Portanto, ele conhece quais serão os objetivos a serem alcançados ali, né? E é claro, ele também conta com a revelação do Espírito Santo. Mas quando se trata de um obreiro, de um diácono, e ele vai entregar uma palavra, eu acho que essencialmente nós podemos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, que é o culto profético, né? No caso da Igreja Cristã Maranata, nós temos isto como uma grande bênção, o nosso culto, onde o Senhor tem nos dado toda a direção antecipada. Então, ou seja, o obreiro, primeira coisa, antes dele definir
a mensagem é este objetivo, ou seja, a direção do Espírito Santo, não é isso? Exato. Nós temos esse descanso, que é o culto profético. Na nossa experiência, é no culto profético que será definido o objetivo e que nós normalmente chamamos de tema do culto. Então esse tema, ele é o objetivo daquela noite. Isso precisa estar claro para o obreiro. Perfeitamente. Muito bem. Veio a revelação, estamos já com o objetivo para aquele culto. Qual o próximo passo agora? A próxima definição do obreiro. Então, a partir da definição do objetivo, aí ele vai buscar o texto que seja mais adequado, que lhe dê mais bases, mais subsídios, para que ele possa alcançar aquele objetivo. Eu gostaria, pastor Wallace, de dar um exemplo dentro da palavra disso que a gente está falando, tentando então entrar um pouquinho na prática da elaboração de uma mensagem. Se, por exemplo, o objetivo definido num culto, para um culto, quer seja no culto profético, quer seja por uma outra via, se o objetivo, por exemplo, é mostrar o homem como cego espiritualmente e que, portanto, não está caminhando para a eternidade. Então, se esse é o objetivo, então, a partir dele, você define o texto. Então, por exemplo, com um objetivo desse, nós poderíamos definir um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, que é a experiência de cura do cego Bartimeu, que é uma passagem muito conhecida de todos os irmãos. Definido isso, definido o texto, o obreiro agora terá a responsabilidade de buscar o que nós chamaríamos de revelação, seria isso? Ponto central? Exatamente. Em função desse objetivo definido e agora do texto definido, ele vai trabalhar esse texto e buscar dentro desse texto aquilo que seria a ideia central, o assunto central do texto ou a revelação principal daquele texto, que vai ser onde ele vai trazer a ênfase na mensagem dele. Esse ponto principal é a revelação, e nós poderíamos, dentro de um texto, definir alguns pontos, mas, por exemplo, eu vou me dar aqui o direito de, dentro de Marcos 10, 46, que nós citamos, definir, por exemplo, o momento em que Jesus manda chamar o cego, e aí o recado é dado a ele, dizendo assim, levanta-te, que ele te chama. Então, usando isso como a revelação central, Jesus passa pela vida do homem e tem um recado para ele, um chamado para ele. Quando ele se predispõe a levantar, é a decisão dele, a iniciativa partiu do Senhor. Quando ele se dispõe a levantar e atender o chamado do Senhor, aí ele vê e aí ele entra no caminho. E aí a salvação vai se dar na vida dele com um ato e processo. Esse seria o ponto principal, seria a revelação principal desse texto. Existe um assunto central no texto, né? Essa foi colocado aqui, você bem colocou com propriedade utilizando essa experiência de Bartimeu, mas existe um texto que ele é central e é fundamental, não é isso? É verdade, pastor Wallace. O que precisa ser observado durante uma pregação é o assunto principal do texto que você usou. Então, no exemplo que nós estamos dando, o assunto principal do texto é a respeito de um homem que estava cego e que passou a ver a partir de um chamado de Jesus. Então, o pregador não pode fugir muito a esse assunto principal. Aliás, ele deve se aprofundar nesse que é o assunto principal. Ler o texto, entender o contexto, ler o que aconteceu antes, o capítulo anterior, o capítulo posterior, entender a época, para quem o escritor daquele livro escreveu, quais eram as circunstâncias daquele momento. Então, são exames que você vai fazendo dentro da palavra, a busca de conhecimento, que alguns teólogos chamam de exegese. É extrair aquilo que é a essência do texto, para que na hora da mensagem ele não vá para outros livros da Bíblia, outros assuntos, e perca o foco principal, que é o homem cego. Ou o contrário, que ele acabe não utilizando um texto fora de contexto também, né? Que ele domine todo o assunto dentro daquele texto que ele está trazendo ali. Isso é muito importante. Agora, existem dois elementos que também são fundamentais dentro de uma mensagem, né? Que são os fatos e as inferências. Quais seriam as diferenças entre fatos e inferências? São dois aspectos importantes. Nós ainda não estamos falando da mensagem propriamente dita. Nós estamos falando da investigação que você faz. Perfeito. E dos passos que antecedem a elaboração de uma mensagem. Então, quando você examina um texto,
fundamentalmente no texto você tem fatos e você tem inferências. E eu vou falar sobre as inferências, mas eu quero falar dos fatos primeiro. Então o fato dentro de um texto bíblico é aquilo que literalmente está escrito e que não pode ser contestado. Então, se nós voltarmos ao exemplo do que nós estamos trabalhando aqui sobre o cego Bartimeu, então é fato de que ele era cego. Eu não estou inferindo, eu não estou supondo. A inferência é uma suposição, é uma conclusão a partir de alguns elementos. Mas é fato que ele era cego. É fato que ele estava à beira do caminho. É fato que ele estava sentado. É fato que Jesus, ele entrou em Jericó e saiu de Jericó. Esses são os fatos registrados. E você tem dentro de um texto também aquilo que nós estamos chamando aqui de inferências, que são as conclusões que você tira a partir de informações do texto, mas que você não tem isso literalmente escrito no texto. Por exemplo, você dizer que a capa de Bartimeu estava suja. Isso é uma inferência. Mas é muito provável que ela estivesse suja, porque ele estava à beira do caminho, ele era um mendigo. Então isso nós chamamos de inferência. Você pode inferir, por exemplo, que quando ele foi chamado, ele não se preocupou com a família, ele não se despediu do pai, porque o texto diz que ele tinha pai. Então eu posso inferir que ele seguiu a Jesus sem se preocupar com pai e mãe, por exemplo. Então você pode extrair várias inferências e vários fatos, e você vai buscá-los sempre naquilo que vai te dar maior suporte, maior embasamento para o objetivo que você quer na mensagem. Sempre lembrando que você não pode fundamentar a sua mensagem nas inferências, porque as inferências podem ser frágeis, podem ser contestadas de alguma forma, e o fato não. Já que elas não são contundentes, ou seja, elas são subentendidas, né? Um cego que estava à beira do caminho, entende-se que a capa poderia estar suja, mas a Bíblia não diz que a capa dele estava suja. Exatamente isso, pastor. É importante trazer essa explicação para os nossos obreiros, até para que eles possam entender essa diferença do que é o fato e do que é uma inferência, né? É muito importante isso. Exato. Muito bem. Você está acompanhando a nova temporada do programa Conversas Bíblicas, onde nós estamos abordando aqui hoje sobre o preparo da mensagem. É muito importante porque nos deparamos com mensagens, nos deparamos com momentos onde temos que trazer mensagens em diversos ambientes, para diversos momentos, quer seja um momento de alegria, como um casamento, quer seja um momento onde você vai se dirigir a um sepultamento, por exemplo. E aquilo que nós estamos trazendo aqui, é importante destacar que tem como objetivo levar o obreiro à compreensão de como elaborar uma mensagem. Falamos até então de todo o período investigatório para o preparo da mensagem, mas agora é hora de montar a estrutura da mensagem. Como seria essa estrutura, Jordilton? Pastor Wallace, existe uma estrutura que já é muito conhecida dos pregadores, dos pastores, dos obreiros, mas que por vezes não é detalhada. Então a estrutura, o esqueleto de uma mensagem é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que falta às vezes é entender exatamente o que é a introdução, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão. Perfeito. Então eu costumo comparar, por exemplo, a introdução à decolagem de um avião, é um momento crítico. A introdução, por exemplo, não é você começar a falar ou contar uma história do texto, uma história bíblica, para preencher um espaço para você entrar de fato naquilo que você queria dizer. A introdução ela é fundamental, porque na introdução, e aí nós já estamos definindo o que é a introdução, na introdução você vai dar uma ideia do assunto que você quer trazer, na introdução você vai situar o público que está te ouvindo dentro do contexto, dentro do ambiente, e mais importante, na introdução é que você vai despertar o interesse do ouvinte. Se você consegue fazer uma boa introdução, quando você conclui a sua introdução, o ouvinte já está na expectativa para entender e ouvir aquilo que vem na sequência. Portanto, por isso a introdução ela é extremamente importante, bem como a conclusão, já me adiantando e sem querer transpor a essa etapa, mas é um momento crítico também, porque como eu fiz alusão à decolagem de um avião, a conclusão vai ser a aterrissagem. Você tem que fazer bem feito, porque é o momento crítico. Tá certo. Bom, então, pastor Jordilton, nós falamos a respeito da introdução, dentro da estruturação de uma mensagem. Nós vamos entrar agora no segundo tópico, onde vamos falar sobre o desenvolvimento.
E vamos dar sequência utilizando inclusive a mensagem que nós estamos trazendo aqui hoje, que é a operação do Senhor na vida de Bartimeu. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa palavra desenvolvimento, porque dentro dela existem dois tópicos que é importante para o pregador na hora de estruturar uma mensagem, não é isso? Pastor Wallace, assim, dentro da estrutura que eu estou propondo, eu estou colocando dentro do desenvolvimento dois tópicos que eu considero importantes. É possível que as pessoas tenham outra forma de fazer um desenvolvimento, mas essa forma que a gente está propondo aqui, ela é bastante didática e simples para compreensão. Aquele que se perde um pouquinho nesse ponto da mensagem pode usar essa estrutura como referência. Então, esses dois pontos que você está se referindo e que nós estamos propondo aqui é o que a gente chama de problema e solução. Então, a partir da introdução, eu vou mostrar agora, nesse desenvolvimento, que Bartimeu tinha um problema. Ele era cego, ele era mendigo, ele estava esmolando, ele estava, quem sabe, abandonado à beira do caminho. E o pior de tudo, ele estava ficando para trás e Jesus estava indo embora. Então eu quero caracterizar Bartimeu com as suas deficiências, com os seus problemas, a fim de que o pecador que está me ouvindo perceba nessa mensagem que ele está na figura de Bartimeu, que ele tem um problema e que, portanto, ele precisa da solução do seu problema. Quando a gente entra, então, no segundo tópico do desenvolvimento. Então eu mostrei que ele tem um problema, que ele está ficando, que ele é mendigo, que ele vive de esmolas. E aí existem todas as aplicações que podem ser feitas em cima destes fatos que estão narrados no texto. E quando eu mostro então esse problema, agora eu começo a mostrar a solução. A solução estava sendo criada por Jesus. Jesus estava passando por ali. E no momento que Jesus passa por ali, há uma oportunidade para ele. A solução está ali. Então era preciso que ele clamasse, desejasse a solução que era Jesus. E Jesus desdobra essa solução quando faz um chamado a partir dos discípulos que ele envia. Ele envia um grupo e manda chamá-lo. E a palavra dada ao cego nesse texto é: levanta-te que ele te chama. Então a solução é Jesus passar e te chamar. E não somente isso, o homem se valer nesse momento do seu livre-arbítrio e aceitar esse chamado. E se levantar e ir em direção a Jesus, o momento em que ele vai ver e vai enxergar o caminho e vai entrar no caminho e vai seguir com Jesus, os seus discípulos e a multidão para Jerusalém, que nesse caso da aplicação é a Jerusalém Celestial. Muito bem, trazendo para a prática, nós entenderemos então que é no período do desenvolvimento da mensagem que o pregador vai inserir o necessitado do culto naquela noite, onde ali ele vai ver qual é o problema dele, tendo como base esta mensagem. Então ele vai se encaixar nos mesmos problemas, vamos dizer assim, vividos por Bartimeu. Exatamente. Perfeitamente. O ouvinte vai se colocar na posição de Bartimeu. Ele precisa colocar o ouvinte na pessoa de Bartimeu. E logo virá a solução. É quando então também o ouvinte, aquele que está ali como espectador daquele culto, ele vai naquele momento também aprender, conhecer a solução para o seu problema. Seria isso mesmo? Exatamente isso. E como Você já está seria... pronto para pregar, pastor Wallace? Estou pronto. E como seria a conclusão, então, agora? A conclusão é o segundo momento, talvez, mais crítico da mensagem. Nós consideramos a introdução e também a conclusão. Mas a conclusão é muito simples. Não existem muitas delongas na conclusão. É o momento em que você vai fazer o desfecho da mensagem. Você busca levar o ouvinte a desejar e a se decidir pela solução que você apontou dentro do desenvolvimento. Você mostrou o problema, mostrou a solução e agora você leva o ouvinte nessa finalização a desejar aquela solução. Eu quero ir a Jesus, eu quero ver, eu quero seguir pelo caminho, eu quero ir para Jerusalém. Que maravilha. Pastor Jordilton, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui. Já estamos caminhando para o encerramento deste Conversas Bíblicas e dizer que a sua contribuição aqui em trazer os seus conhecimentos, em ter essa conversa conosco aqui, eu tenho certeza que trouxe e vai trazer muitos benefícios, sobretudo para os nossos obreiros. Vale lembrar que nós temos mensagens todos os dias no nosso culto, né? Os nossos cultos todos os dias abrigam a mensagem, nós temos a pregação da Palavra de Deus, não abrimos mão da pregação da Palavra de Deus, e os nossos obreiros, de posse da Palavra do Senhor e com conhecimento de como estruturar uma mensagem, isto
com certeza vai fazer com que os cultos sejam mais enriquecidos, não é isso mesmo? E a expectativa é de que essa palavra, essa conversa enriqueça os nossos obreiros, os nossos diáconos, pastores. É uma experiência compartilhada e a gente espera que isso agregue e que, acima de tudo, haja um conhecimento mais aprofundado da palavra, uma busca mais aprofundada, lembrando que, acima de tudo, no nosso meio, na nossa experiência, a revelação do Espírito é mais importante. Que maravilha! Obrigado pela sua participação, viu? Contamos com a sua participação mais uma vez aqui. Já fica o convite aberto para voltar aqui em outros assuntos e outros temas aqui no Conversas Bíblicas na TV Web Manaim. Será um prazer, pastor Adas. A paz do Senhor para você. A paz do Senhor. Então chegamos ao término deste Conversas Bíblicas que começa esta nova temporada. Eu quero agradecer já a sua audiência, você que nos acompanha no seu local de trabalho, na sua casa, enfim, você que tem sido um espectador assíduo do programa Conversas Bíblicas, estava numa grande expectativa, nós prometemos entrar no ar, voltarmos em fevereiro, estamos voltando agora no mês de março, com muita alegria, e quero dizer que nós estaremos trazendo já na outra semana novos temas aqui, onde certamente o nome do Senhor será glorificado. Você pode continuar participando conosco. Lembra do endereço? contato@tvwebmanaim.com.br. Você faz a sua participação conosco aqui, será uma grande alegria. Portanto, até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor Jesus. TV Web Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.